Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa, né? E hoje nós vamos dar aí continuidade ao estudo do relevo brasileiro. Então na última aula eu trabalhei com vocês, gente, a parte de geologia, e hoje nós vamos trabalhar as classificações e as características gerais do relevo brasileiro, tá? Então pode abrir lá na página 41 da apostila de vocês, né? Capítulo 5, certo? E vamos aí trabalhar a parte de relevo do Brasil. Aqui na nossa tela a gente tem relevo América do Sul, mas coloque Brasil, né, que faz parte da América do Sul. Então, gente, quando nós falamos aí de relevo brasileiro, nós temos que ter algumas características na cabeça, tá bom? Características gerais. Todas as classificações chegaram a digamos assim, a esse resumo ou a essas conclusões gerais, tá? Então, a primeira característica do relevo brasileiro é que ele está em cima de uma estrutura geológica muito antiga, do pré-cambriano e do paleozoico. O Brasil, a gente já viu isso, não tem dobramentos modernos. E se ele tem essas estruturas antigas, significa então, gente, que os principais agentes do relevo são os agentes externos, que vão modelando, que vão destruindo, que vão deixando mais plano o território, tá? Então, nesse sentido, está aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma ação da erosão, certo? Dos agentes externos durante um longo período geológico. Por isso que, como resultado, eu vou ter grande parte do meu relevo arredondado, com formas arredondadas, bem como as altitudes não são muito altas, certo? Então, nós temos no Brasil menos de 2% do território acima de 1.000 metros de altitude. Então, as áreas elevadas mesmo, com mais de 1.000 metros, são poucas, não é certo? Nós vivemos em uma dessas, que é justamente onde está Curitiba, a mais de 900 metros acima do nível do mar, certo? De forma geral, né, o território brasileiro ele é formado por planaltos que estão numa média de altitude entre 500 e 750 metros, tá? Aqui outra característica, né? Nós não temos o diastrofismo orogênico. O que é isso? Palavra difícil, xingando a mãe de alguém? Não, certo? Essa palavra que a gente também pode usar para tectonismo. Então, em alguns materiais você vai achar diastrofismo. É a mesma coisa. Então, tectonismo orogenético, né? Ou tectonismo orogênico, como está aqui, certo? Então, nós não temos isso no Brasil, por isso que as altitudes não vão ser altas, né? Não vão ser elevadas, como já havia falado para vocês. Então, em relação a isso, está aqui, ó, outra característica importante, né? Relevo com altitudes modestas. Nossas altitudes não são significativas. Tanto é que com um país com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, gente, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, não chega a 3.000 metros, certo? Até uns anos atrás, você pode ver até nos meus materiais aqui, em alguns momentos, não fiz ali a correção, aparece com 3.015, 3.014 metros, tá? Mas o valor exato é de 2.994 metros. Aí você pode dizer, então eles enganaram a gente. Não. Acontece que hoje nós temos sistemas de medição através de satélites e GPS que no passado não se tinha. No passado se fazia isso com aparelho ali barimétrico, né, que através da pressão da atmosfera te dava a altitude. E claro, esse tipo de aparelho ele é muito sensível, ele pode ter variações por conta da umidade. Então ele acabou dando uma altitude maior do que a real. Mais recentemente o IBGE fez as medições usando o sistema de GPS e aí nós vamos ter a altitude de 2.994 metros, tá bom? Então, de forma geral, todas as classificações elas chegam a essas conclusões. Mas claro, cada geógrafo, cada geólogo, cada geomorfólogo vai, né, muitas vezes fazer a sua classificação, vai usar outros critérios e conforme o tempo, com a melhoria das formas da produção de imagens, das análises de laboratório, a gente, claro, que foi melhorando essa classificação. Então, nós vamos trabalhar com 3 classificações
certo? A primeira delas é na década de 40, que é do professor, deixa eu ver aqui, bonitinho isso, tá ali, ó, Haroldo de Azevedo, né? Que realizou essa classificação aí na década de 40. Então ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Não existia GPS, cobertura de foto aérea era limitado no Brasil. Então ele tinha que ir ao local coletar esses dados, também pesquisar de outros pesquisadores, de outros cientistas que fizeram trabalhos regionalmente, e dentro desse material ele vai então propor uma divisão do território brasileiro, tá? Então essa proposta aqui, ó, foi feita em 1940, certo? E ela divide o território brasileiro em 4 planícies e 2 grandes planaltos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no mapa. Ó. As 4 planícies seriam a planície amazônica, a planície litorânea, tá bom? Planície do Pampa aqui de Rosinha e a planície do Pantanal, certo? Entendendo que para ele planície eram todos os territórios abaixo de 200 metros. Então ele vai deixar uma planície amazônica bem larga aqui, abrindo um anfiteatro no interior da América do Sul, bem como inclui essa planície aqui, a região dos Pampas, como uma área de planície. Os planaltos, certo? Ele vai classificar como 2 grandes unidades. Ao norte, o Planalto das Guianas e, dominando grande parte do Brasil, o Planalto brasileiro. Esse Planalto brasileiro ele vai dividir em 3 subunidades, tá? O Planalto Central, que seria o domínio das Chapadas, certo? O Planalto Atlântico, que seria a área dominada pelo que se chama, e depois vai ser melhor explicado, de mares de morro, então montanhas arredondadas. E a região sul, Planalto Meridional, tá bom? Com conjunto de planaltos baixos, desgastados, chamados de cuestas, certo? Então, segundo eles, seriam aí 2 planaltos, 4 planícies, tá bom? Então está aqui, sempre bom lembrar que o Planalto brasileiro é dividido em 3 subunidades, tá bom? Bem, passaram-se aí pelo menos uma década, pouco mais de uma década, quase 2 décadas, e aí um antigo aluno do Haroldo de Azevedo vai propor uma nova classificação. Por que ele vai propor essa nova classificação? Porque ele agora vai ter outros materiais de pesquisa. Já começa no Brasil a se fazer um levantamento aéreo, né, muito por conta da construção de Brasília, certo? Se tem agora também laboratórios de geologia, laboratórios de pedologia, e ele então vai aprofundar os estudos iniciados pelo Haroldo de Azevedo, certo? E vai, digamos, que não eliminar, mas reorganizar aquela classificação inicial do Haroldo de Azevedo. Então ele vai permanecer com algumas unidades e criar novas unidades e novos conceitos, tá? Quem fez isso? O professor Aziz Absaben, e ele vai realizar isso, ó, no início ali, no final da década de 50, início da década de 60, ou seja, Brasil da época do Juscelino Kubitschek, onde estava se fazendo grandes obras no Brasil e, claro, levantamentos topográficos, levantamentos altimétricos, uma cartografia muito melhor, muito mais bem embasada do que o Haroldo tinha, tá? Ele vai, gente, dizer o seguinte, que o Brasil tem 3 grandes planícies, e pode ver que o tamanho da planície amazônica dá uma diminuída aqui, tá bom? Ele, para as planícies, vai usar um conceito também interessante, que é terras baixas. Então ele considera como planícies não só aquele território abaixo de 200 metros, certo? Mas principalmente as áreas de sedimentação, que em alguns casos, como o da Amazônia, pode ter um pouco mais de 200 metros. Então ele vai incluir esses terrenos, tá? Então ele vai colocar planícies e terras baixas da Amazônia, planícies e terras baixas da costa. Ele vai dizer que a única planície, realmente planície, é a planície do Pantanal, e aquela planície do Pampa some, vira um planalto, tá? Então ele considera a região lá do Pampa não mais uma planície, mas um planalto, tá?
Por quê? Porque ele identifica que a ação de erosão é maior que a de sedimentação. Então, isso é importante na classificação dele. Ele considera planície as áreas em que há deposição de material. As áreas de desgaste, ele já considera como planalto, tá bom? Nos planaltos, basicamente, continuam os dois, das Guianas e Brasileiro. Aonde é que a gente vê as grandes transformações? No planalto brasileiro, que ele vai dividir em 6 unidades. Então, o planalto das Guianas continua a mesma forma que a gente tinha com Haroldo, e o planalto brasileiro é que ele vai modificar. Então, continua com o planalto central, mas com uma extensão menor, continua com o planalto meridional, mas também com os limites aí modificados. O que ele faz? Ele retira o planalto atlântico e vai dividir em 2 unidades, tá? Serras e planaltos do leste e sudeste, tá? Planalto nordestino e o planalto, tá bom? E planalto Maranhão-Piauí, tá? Ou do meio norte também. Então ele vai dividir aqui o planalto atlântico em 2 unidades e parte do planalto central ele divide em 1 unidade, tá? Então vão surgir 3 novas unidades ali entre o planalto central e eliminação do planalto atlântico da classificação anterior, tá bom? E aquela região de planície vai passar a ser um planalto uruguaio rio-grandense, caracterizado pelas coxilhas, montanhas extremamente baixas. Então, revisando aí, gente, planalto brasileiro, 6 unidades, tá bom? Planalto central, planalto Maranhão-Piauí, planalto nordestino, certo? Serras e planaltos do leste, sudeste, planalto meridional e planalto uruguaio sul rio-grandense, tá? Então ele vai fazer essa diferenciação, né? Vai ter mais unidades ali. E uma coisa importante aqui, né, gente? Ele introduz o conceito de terras baixas. Então, muito cuidado com relação ao Aziz Absaber. Bem, o Aziz Absaber, ele estava vivo até pouco tempo atrás, né? Mas, claro que a classificação dele vai ser superada. Vai ser superada por quem? Vai ser superada por um geógrafo muito mais novo, chamado Jurandir Ross, certo? Professor Jurandir, que vai propor, em 1995, uma classificação bem complexa. Se você olhar as classificações anteriores e essa, você se assusta. Principalmente vocês alunos que acham que tem que decorar tudo. Então aqui é um desespero, são 28 unidades. Então se os outros caras ali tinham algumas poucas unidades, esse aqui classificou 28 unidades. Por que ele conseguiu fazer isso? Gente, tecnologia. Ele vai pegar um projeto chamado Radam Brasil, que era um projeto realizado ali durante o período militar, de cobertura de imagens por radar no Brasil. Justamente vasculhando o nosso território em relação às suas riquezas no subsolo. Essas imagens de radar, ele vai pegar, estudar e vai então propor 28 unidades em 1995. O Radam Brasil é década de 70 e vai até 85, e ele fica 10 anos debruçado sobre esse material e vai fazer uma nova classificação. O que tem de novo, gente? Bem, além das 28 unidades, o que tem de novo aqui? Planaltos, tá? Baixos e depressões é o que ele diz que existe no Brasil. Então, os planaltos são baixos e as depressões. Então, a nova unidade que ele coloca aqui são o quê? São as depressões. Ele vai dizer, olha, a maior parte do Brasil é depressão relativa, então acima do nível do mar, e planaltos baixos. E as planícies, ele vai dizer, as planícies são limitadas, né, aqui principalmente na região norte, planície amazônica, ao longo do rio Amazonas, e alguns outros trechos dos seus afluentes. E pequenos trechos no litoral. Ele aqui continua com a mesma observação do Aziz, em que a grande planície típica do Brasil é a planície do Pantanal. O restante, ele diz, olha, é uma alternância entre planaltos e depressões, todos eles extremamente gastos, tá? Em cima disso, ele vai, então, dessa classificação, ele vai propor aqui, gente, 3 perfis para reforçar justamente essa colocação dele. Então, você tem um perfil no norte do Brasil, então você vai ver aqui, ó, Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro aqui para trás,
tá? Então, o rio Amazonas encaixado, né, em uma área de planalto, tá? Em volta as planícies, e aqui, ó, planalto, depressão, planalto, planalto. Mesma coisa para esse lado, ó, depressão, planalto, tá bom? Região Nordeste, um outro perfil importante também reforçando isso, ó, litoral, aqui eu tenho planalto da Borborema, aqui eu tenho depressão sertaneja, uma depressão onde está o sertão nordestino, mais um planalto, tá, do Parnaíba, e continuidade desse planalto para o outro lado do rio Parnaíba. Aqui, ó, região sul e sudeste, gente, as áreas aqui da Serra do Mar, depressão periférica, aqui no Paraná é a região aqui de Ponta Grossa, Campos Gerais, aí eu tenho planalto, né, e chapadas da bacia do Paraná. Então, sempre essa sequência, vindo do litoral uma curta planície, planalto, depressão, né? Chegando até aqui a planície matogrossense. Então essa é a conclusão que ele chega em termos de relevo no Brasil, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui pela classificação das classificações de relevo no Brasil. Próxima aula eu vou trabalhar com as principais formas de relevo do Brasil. Tá? Então a gente vai falar sobre o que é chapada, o que é cuesta, o que é escarpa, tá? Tudo isso a gente vai falar na próxima aula. Mantenham-se aí em casa, gente. Um abraço, até a próxima aula.